Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto aqui que muita gente tem dúvida, que é pneu slick, né? É um assunto que não faz parte, né, do universo ali das pessoas ali comum, o pessoal tem mais experiência ali com pneus de rua, né? E aí o pneu slick sempre gera muita dúvida, né? Principalmente quem não é desse meio de moto velocidade. E aí sempre o pessoal vê ali, seja num posto de combustível, seja na própria pista, quem não está acostumado sempre gera muita dúvida, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui de como escolher um pneu certo, tá bom? Para o seu nível de pilotagem, para você não gastar, né? Não fazer um investimento ali desnecessário. E obviamente entender um pouco mais também sobre aderência, performance e o que o pneu pode te ajudar referente a isso, tá bom? Então falando um pouquinho aqui do que é o pneu slick, tá bom? O pneu slick ele é um pneu que ele não tem ali as ranhuras, né? Que um pneu de rua normalmente tem. Então aqueles sulcos, né? Que o pneu de rua tem, que é basicamente aquilo só serve para escoar, né? A água numa situação de chuva, né? O pneu slick, para quem não sabe, ele não pode rodar na chuva, né? Então o pneu slick ele serve só para o piso seco, na chuva ele escorrega, né? Muito, sim. E ele não pode nem rodar, tanto que track day quando tá chovendo, o pessoal acaba cancelando o evento, interrompendo, né? Se a chuva cair no meio do dia ali, justamente porque os pneus slick não pode rodar na chuva, tá? Por isso que numa situação de competição, as equipes colocam um pneu próprio para chuva, que aí é um pneu com ranhuras ali, né, com sulcos ali, justamente para ter um escoamento maior. E o pneu slick ele de fato não serve para andar na chuva, tá bom? Então o pneu slick, toda a superfície dele é 100% ali de contato, né, com o solo. Então isso dá ali uma aderência, né, maior, que seria o grip aqui. Isso causa também uma estabilidade maior em curvas e uma frenagem mais curta, ou seja, por ele ter essa maior aderência, quando você está com um pneu slick comparado a um pneu convencional, um pneu de rua, por exemplo, vou trazer uma situação aqui. Se você tem uma moto ali que com pneu de rua ela vai demorar ali uma distância de 50 metros para fazer uma frenagem, com pneu slick isso vai cair, por exemplo, vai cair para 30 metros. Então, devido a ele ter mais aderência, ele precisa de uma distância menor para chegar na mesma qualidade de frenagem que você teria com o outro pneu mais duro, tá? Vamos lá. Então, pontos importantes aqui para comentar. Ele precisa de uma temperatura ideal de funcionamento. O que seria isso? Até para vocês compararem, o pneu de rua em temperaturas mais baixas ele consegue trabalhar de uma forma melhor, né, do que o pneu slick. Como assim? Até 90 graus o pneu de rua ele vai ter uma aderência maior, certo? Porque o pneu de rua com 70 graus aproximadamente ele já tem uma aderência ideal dele ali. Então com 70 graus ele já está com aderência perfeita ali. E aí o que subir de temperatura ele vai aderir ainda mais. O pneu slick ele precisa estar com 90 graus ou mais para ter ali o seu nível ideal de aderência, vamos dizer assim. Porém, acima desse nível ele vai ter um nível ali de aderência muito superior a qualquer outro pneu. Então, se você sair com o pneu slick sem esquentar ele, ou seja, se está abaixo de 90 graus, ele vai escorregar. Então, é esse ponto de atenção que tem que ter. Obviamente que ele precisa ali de um piloto tecnicamente preparado, ou seja, não adianta você colocar um pneu slick, fazer um investimento no pneu slick, que é um pneu mais caro,
sendo que você não tem ainda um nível de pilotagem que exija, né, uma inclinação ali superior. Então você só vai gastar, fazer esse investimento todo, entendeu? O pneu de rua vai te atender. Se você está andando sua primeira vez no track day, por exemplo, não tem a necessidade de ser um pneu slick, né? O pneu slick é melhor, obviamente, mas não tem essa necessidade, tá? E uso exclusivo em pista fechada, ou seja, ele é um pneu que ele não pode, por lei, ele não pode andar na rua. Por que que ele não pode andar na rua? Porque ele é um pneu que ele tem ali uma malha de arame, mas assim, muito inferior a um pneu de rua. O pneu de rua ele tem uma malha muito mais consistente de arame, porque ele precisa de uma estrutura mais rígida para suportar, por exemplo, um buraco, uma oscilação no asfalto. Então, assim, ele é um pneu mais duro. O pneu slick, ele é um pneu mais mole, devido não ter essa estrutura tão reforçada. E a borracha dele é uma borracha mais nobre, uma borracha mais mole, né? Normalmente, que um pneu de rua. Então, por ele não ter essa questão de estrutural, ele não é um pneu que pode andar na rua, além da questão da chuva, né? Ele é um pneu que não pode rodar na chuva. Então, se você colocar um pneu slick e sair na rua com a sua moto e passar por um comando policial, por exemplo, sua moto pode ser recolhida, né? Devido a essa questão do pneu. Porque é um pneu que, por lei, ele não pode rodar na rua, justamente por essas questões que eu comentei. Falando um pouquinho aqui de composto, tá? Vou falar das diferenças de cada marca de pneu aqui na sequência, mas essa questão de composto, com exceção da Michelin, que eu vou falar mais à frente, toda marca tem pelo menos essas três opções aí de composto, que é o soft ou super soft, medium e hard, que é o pneu duro, né? Qual que é a diferença de cada uma? O soft é um pneu mais mole, né? Então ele dá mais grip, ele aquece mais rápido e dá uma aderência muito maior, enquanto a partida ele desgasta mais rápido também. Então é um pneu voltado para competição, onde você vai ter uma corrida ali de 12, 15 voltas, é o que vai durar esse pneu. Então, porém, é um pneu que dá um nível ali de aderência e aquecimento superior a qualquer outro composto, tá bom? Tem o médio ali, que é o balanço ideal, vamos dizer assim, onde você vai ter grip e durabilidade. Então, um pneu com uma durabilidade média, onde vai te trazer um grip muito bom e vai durar mais que o pneu soft, tá? Tem uma janela ali de temperatura mais versátil, então você vai conseguir trabalhar ali num dia ali que não tá tão quente ou até em dias frios, você vai conseguir ir de pneu medium ali e vai conseguir atender muito bem ali o nível de aquecimento do pneu e grip, tá bom? É o melhor custo-benefício ali, justamente por ele conseguir ter uma durabilidade maior e um grip bem considerável, tá? Então, para track day ali, para nível de treinamento mesmo, é um pneu que vai atender super bem. O hard já é um pneu duro, ou seja, é um pneu muito específico. Então, o pessoal que usa Endurance para quem não conhece, são provas, né? Onde você vai ter ali 2, 4 horas, dependendo da prova. Não com a mesma moto, né? Tem uma variação ali, um revezamento de motos, mas pelo menos aí umas 2 horas, 1 hora direto ali rodando. Então você precisa de um pneu que não vai ter um desgaste, não vai desgastar tão rápido. Então o pneu hard ele é muito usado nesse tipo de aplicabilidade, né? E também para pistas mais abrasivas ali o pessoal usa, mas não é muito comum, é mais comum para endurance mesmo. E aí, obviamente, para ele manter também a temperatura,
ter ele aquecido ali, ele precisa ter um ritmo ali de pilotagem bem mais forte que um piloto intermediário, por exemplo, tá? Falando aqui agora dos pneus, tá? Começando pelo Pirelli, então o modelo, né, desse Pirelli Slick, ele chama de Abro Superbike, tá? É o pneu. É um pneu aí que ele é oficial em muitos campeonatos, entre eles aqui no World Superbike, que é o campeonato ali que vem depois do MotoGP, né? Então é um campeonato conhecido mundialmente. Aqui no Brasil mesmo, o Superbike, né, Brasil, usa também esse pneu oficialmente. Entre outras competições, né, tem N competições aí que usam esse pneu, porque esse é um pneu excelente. Pneu que não tem o que falar, não tem o que falar em termos de prós e contras, assim, só tem pró, né? Eu acho que o contra aqui é só o preço, que ele é um pouquinho mais caro que os demais, mas, tipo, vale cada centavo, um pneu muito bom, tá? E falando aqui em termos de composto, tá bom? Ele tem 4 compostos, então tem o SC0, que seria o mais macio, é o Super Soft, que ele é mais destinado para competição mesmo. Aí o SC1, que seria o soft para médium ali, tá bom? Então ele é bem versátil aqui, cobre uma faixa maior e ele é recomendado para pilotos rápidos ali, tá? E pistas mais quentes. O SC2 é um pneu já medium, você vê bastante gente usando o SC1, SC2, tá bom? O pessoal costuma usar, por exemplo, o SC1 na roda traseira, SC2 na dianteira. E o SC3, que não é muito comum, que é aquela situação que eu comentei do Endurance, então um pneu mais duro ali, que o pessoal usa mais em Endurance. E aí ele é mais recomendado aqui justamente para pilotos de intermediário a avançado, tá? Pilotos mais pro. O Dunlop também, em termos de qualidade, é muito parelho com o Pirelli ali, o Dunlop Sport Max. É um pneu muito bom, onde ele entrega um desempenho bastante avançado. Inclusive foi criado aqui pelo time de pesquisa global do Dunlop, né, trazendo uma tecnologia de ponta. O diferencial desse pneu é que ele tem um sidewall, uma tecnologia, né, no sidewall muito interessante, onde ele mantém uma versatilidade ali, uma absorção ali do asfalto muito boa. E aí para isso o pneu tem que ser mole, né? Então ele tem um nível ali de composto que vai deixar o pneu mole o suficiente para absorver bem o asfalto, né? Em contrapartida, ele também ele consegue ali suportar um impacto considerável. Então ele é resistente o suficiente para aguentar o impacto, mas ao mesmo tempo ele é maleável ali para corrigir, né, copiar ali o asfalto. Então isso é uma tecnologia bem interessante do Dunlop, né? E outro ponto aqui que é diferente dos outros fabricantes é que enquanto os outros fabricantes têm 3, 4 níveis ali de compostos, né, que é a durabilidade, né, da borracha, o Dunlop ele tem 8, na verdade 9, né? Ele fala 8 a 9 níveis aqui, vai do R0 até o R8, tá? Então o R0 seria o mais macio, né? Indo para o R8, que é o mais resistente. Então isso é bem interessante, né? Diferente dos outros fabricantes. E também é um pneu aqui indicado para um nível de pilotagem intermediária aqui avançado, tá bom? Falando agora de Michelin, tá? O Michelin ele é um pneu muito bom também, tá? Assim como o Dunlop, o Pirelli.
Porém, assim, aí é uma opinião pessoal minha, em nível de pilotagem de competição, o Pirelli e o Dunlop ainda tá um nível um pouco acima, tá bom? Mas assim, é um pneu para track day, para evolução, pneu assim excelente, excelente mesmo, sim, tá bom? Ele dá um nível de aquecimento ali muito bom, muito rápido ali, tá bom? E aí um ponto interessante dele, ele tem um composto único. Então, igual eu falei dos outros fabricantes aqui que tem 3, 4 níveis ali, o Dunlop tem 9 níveis. O Michelin não. O Michelin ele tem um único composto, tá? Então ele tem ali um nível de aderência e durabilidade, um equilíbrio muito bom. Então isso é um ponto positivo dele. Então ele vai dar uma durabilidade muito boa e ele consegue, né, dar um grip também muito bom. E a questão do aquecimento. O aquecimento dele também é um ponto ali para se destacar, tá bom? E aí ele, falando em nível, né, de pilotagem, então ele é um pneu que voltado para um nível de pilotagem intermediário. Então para você que já passou do nível iniciante ali, já está querendo baixar tempo, já está com nível de pilotagem ali indo para o avançado, ele é um pneu que vale muito a pena utilizar, tá? Ele vai te dar uma evolução muito boa. Falando aqui agora de King Tire. King Tire não é um pneu muito conhecido, né? Semelhante, diferente das três marcas que eu falei aqui, que são marcas globalmente conhecidas. O King Tire é uma marca chinesa, uma marca relativamente nova, principalmente aqui no Brasil. Tanto que tem um revendedor só, né? Que ele distribui pro país inteiro. Eu já usei esse pneu, tá? Por isso que eu posso falar. É um pneu bom, tá? Em termos de track day. Então, para quem está buscando um pneu ali para track day, tem um nível ali de pilotagem iniciante, indo para o avançado. É um pneu que vai te atender super bem. Então, por exemplo, quem está começando no track day, está começando a posicionar, você não tem ali um nível de inclinação tão alto, você não tem um nível de velocidade tão alto, você não está baixando o tempo, você está mais focado em posicionamento. É um pneu que vai te atender. Nesse nível, vai te atender super bem, tá bom? Se você for para um nível ali onde você vai começar a buscar baixar tempo, vai buscar ali uma inclinação um pouco maior, é um pneu que vai, né, te dar um feedback ali pouco diferente de um Pirelli. Então ele não vai ter uma aderência tão grande quanto um Pirelli, por exemplo. Então você vai precisar, pode passar por situações ali que se você não for um piloto avançado, você pode tomar um susto ali numa saída de curva, onde você dá a mão ali com a moto ainda inclinada, ele pode escorregar no nível ali de você tomar algum susto. Mas igual eu falei, é um pneu para quem busca durabilidade, né? E não está num nível de pilotagem avançado ainda, é um pneu que vai te atender ali, como me atendeu por muito tempo, tá? E é um pneu ali com o melhor, dessa lista que eu tô falando aqui, é o melhor custo-benefício, tá? E aí ele tem também 4 compostos disponíveis, né? Então tem do Super Soft, que que esse é mais voltado para competição, até o hard. Então tem super soft, soft, medium e hard. Eu mesmo usei muito tempo o hard ali na roda dianteira e o medium na roda traseira. Ainda uso, em track days eu ainda uso esse pneu, porque é um pneu que atende muito bem nesse sentido. Agora, quando eu estou treinando para competição, eu já busco um outro pneu, que aí no slide mais no final vocês vão entender por quê, tá? Tem o Metzeler Haystack, que ele, em termos dos pontos que eu comentei,
né, de aderência ali, de feedback pro piloto, ele é muito parecido com o King Tire, tá bom? A diferença é que o Racetech ele tem dois tipos de Racetech, tá? Dois modelos. Tem o TD, que como as iniciais já diz aí, é o Track Day, que ele é um pneu de entrada, então o Racetech TD é um pneu de entrada, tá bom? E o RR já é um pneu um pouco melhor que o TD, tá bom? E aí ele tem três níveis ali de compostos. Então tem o RR K0, K1 e K2, né? Da mesma forma que os outros fabricantes, K0 Super Soft ali, o K2 é o pneu mais duro ali, no caso ali o medium, né? Da Racetech. Então assim, é um pneu também muito próximo ali do King Tire, em termos de aderência ali. Então é um pneu voltado justamente para quem está iniciando, para quem está buscando durabilidade, para quem busca usar ele em track day. Então assim, é um pneu que vai atender super bem também, tá bom? Falando um pouco aqui de né, como escolher o pneu. Então, como que eu defini aqui? Iniciante em pista, Metzeler Racetech TD, tá? Em evolução, então já fez alguns track days, já está começando a posicionar, já está buscando um pneu que vai dar ali um feedback ali em termos de o pneu está dobrando, não está, você já consegue entender como as coisas funcionam ali. Aí iria de King Tire, tá? O Soft, que já tem uma aderência melhor da linha King Tire. E o Michelin aqui Power Slick 2 é um pneu muito bom. É um pneu ali que vai atender tanto a galera ali que está em evolução, ou seja, tá partindo de um iniciante ali, até um intermediário vai atender super bem. O Michelin aqui é um pneu muito, muito conceituado. Para quem já está no nível intermediário, já tem uma consistência, né, já está com um posicionamento muito bom e está buscando baixa tempo, aí que eu sugiro? Nessa ordem aqui, tá? Tem o Metzeler K1, tá bom? Que é o que é, que é o RR, né? K1, que é um pneu ok ali, indo do intermediário ali, uma pilotagem intermediária. Aí empatados ali, né? Dunlop e o Pirelli, o Diablo Superbike, são dois pneus ali que vão atender super bem para quem já está buscando ali baixar tempo, né? Já está numa pilotagem mais avançada, já está indo do intermediário para avançado. Porém, assim, é uma opinião minha, em termos de custo-benefício, o Dunlop é muito próximo ali em termos de valor do Pirelli. Então, eu já iria de Pirelli, tá? Nesse nível aqui. Decidi ir para um pneu que vai me dar uma segurança maior aqui para baixar tempo. Já iria para o Pirelli. E aí, no nível aqui de avançado, competição, não tem como ser diferente. É Pirelli e Dunlop aqui, mas assim, aí uma escolha minha aqui, eu prefiro ainda o Pirelli, tá bom? É aquela história, conforme você vai evoluindo, você tem que evoluir o equipamento. Não tem mágica, infelizmente. Porque se você não evoluir o equipamento, pode causar um risco de você ter uma queda, né? Ou simplesmente você não vai conseguir evoluir. Você vai estagnar num nível ali e evoluir não só pilotagem, fala evoluir tempo mesmo. Porque muitas vezes você já é um piloto formado, já tem uma pilotagem muito boa, mas você não consegue baixar tempo ali justamente porque você não tem o equipamento adequado. Então,
a pilotagem evoluiu, o equipamento tem que acompanhar. E da mesma forma, igual eu coloquei a observação aqui, pneu certo não é o mais caro. Justamente por isso, porque não adianta você ir lá investir um par de pneu Pirelli, sendo que você é o piloto iniciante. Só vai estar desperdiçando dinheiro, sendo bem sincero. Não desmerecendo quem é iniciante, eu sei que o Pirelli vai te dar mais segurança, tudo, mas você não vai usufruir desse benefício. Não vai adiantar você investir num par de pneu Pirelli, slick aqui, sendo que você não vai ter uma inclinação que vai exigir uma aderência nesse nível, você não vai ter não vai andar numa velocidade que tem essa exigência, entendeu? Só vai estar investindo um dinheiro alto aí à toa. Não que vai te trazer um prejuízo, mas é só o prejuízo financeiro mesmo, né? Na pilotagem, você tem, igual eu falei mais cedo, né, com cada pneu, você vai ter pneus muito bons, num nível de valor, né, de preço ali, mais baixo, muitas vezes até metade, né, que aí nesse nível mais inicial de pilotagem ali vai te atender super bem, tá bom? Só o fato de você estar usando um pneu slick, você já vai estar melhor que muitos pilotos ali que muitas vezes vai com pneu de rua, nada contra, né? Mas sim, o pneu slick ele vai te dar um nível de aderência maior, tá bom? E aí é isso. Vou evoluindo, evoluo o equipamento da mesma forma, tá bom? E seria isso, pessoal. Era mais um vídeo rápido mesmo, mais um vídeo para explicar aqui um pouco mais sobre pneu. É um assunto que gera uma dúvida. E caso vocês tenham qualquer dúvida adicional, sendo desse tema ou outro tema, fica à vontade aí para me procurar aí, me chamar no direct que eu vou ter o prazer aí de responder. Beleza, pessoal? Até mais.